so, but I think that I love you. Mama, party girl, she just wants. É isso aí, pessoal. Eu tive o privilégio de ir na Rádio 92 entrevistar o Bispo Mário Porto, onde eu fui muito bem recebida por toda a equipe da rádio. Está ele, Bispo Mário Porto, um homem de Deus com uma história incrível. E aí também está o Ramon Hernandes e Henk, lindos, maravilhosos, super atenciosos e educados. Toda a equipe. Aí a gente se preparando para a entrevista. Irmã Loide, como sempre. Olá pessoal, aqui é Georgia Rocha mais uma vez, né, no meu canal. E você que ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo. Georgia Rocha no YouTube, vai lá, dá aquele link, compartilha, faz aquele comentário. E quero dizer para vocês que nesse momento, meus queridos, estou tendo o privilégio, a honra de entrevistar um homem de Deus, uma referência no nosso estado, muito conhecido, da Rádio 92, pastor, Bispo Mário Porto com vocês. Olá, tudo bom? Gratidão amigos aí do canal da Georgia Rocha, prazer imenso estar com vocês aqui nesse vídeo. Como vocês sabem, né, eu gosto de levar para o meu canal história de pessoas que têm umas, digamos que, umas aventuras, alguns momentos que já viveu, que são diferentes do nosso cotidiano. Alguém que tem uma história linda para contar. E eu acompanho ele nas redes sociais, então eu vejo que ele de fato tem uma linda história para contar. Preparado para as perguntas? Vamos lá. Quiser falar alguma coisa antes da sua pessoa, apresentador, alguma coisa, mas não se preocupe, depois a gente vai falar de tudo um pouquinho. Muito bem, para mim é um privilégio servir o Senhor. Eu sirvo o Senhor desde a minha eternidade. Praticamente nasci no Evangelho, mas aos 7 anos, num culto de domingo à noite, na cidade de Barra Mansa, na região sul-fluminense do Rio de Janeiro, eu decidi, fui sozinho na frente, com 7 anos, o pastor ficou admirado de eu ter tomado essa decisão. Aí aos 11 anos eu fui para o discipulado, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Nós vivemos no Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Eu vivi lá dos 2 anos de idade até os 14 anos, quando nós regressamos para São Luís. E eu, na verdade, não queria voltar, eu queria continuar lá no Rio de Janeiro, porque já estava tão identificado com a igreja, amava a minha igreja, tocava na orquestra da igreja. A igreja tinha uma orquestra sinfônica, e então eu me sentia tão feliz de morar ali em Barra Mansa, trabalhar ali. Então Barra Mansa é a minha segunda cidade. Eu nasci em São Luís, sou ludovicense, nasci aqui na maternidade Presidente Dutra, no Hospital Presidente Dutra, e aos 2 anos meus pais mudaram para o Rio. Então eu nasci para Jesus lá. Então, portanto, são as 2 cidades do meu coração. E Rosário também, região do Boni, eu amo essa cidade, eu amo toda a região do Boni, especialmente Rosário. Tem assim um carinho enorme, até porque a nossa audiência na região do Boni, em todo o Maranhão, é uma audiência enorme. E sempre eu tinha esse amor pelo rádio, era incrível, trocava a televisão pelo rádio. E eu devo isso à minha mãe, que a minha mãe sempre foi apaixonada por o rádio, e eu então comecei a me apaixonar. É mais ou menos assim que começa a minha vida, a minha história. E aí, Bispo, preparado para as perguntas? Preparadíssimo. Para compartilhar conosco um pouco da sua história? Vai ser um prazer. Então vamos lá. Eu estava lá em casa analisando qual seria a primeira pergunta que eu faria para o Bispo Mário Porto. Então vamos ao túnel do tempo. Eu gostaria de que o senhor compartilhasse conosco uma das lembranças, talvez a melhor, da sua infância, na trajetória lá, o senhor, seu pai e sua mãe, vocês moravam juntos. Barra Mansa, Rio de Janeiro, onde eu fui criado. Ali eu tenho boas lembranças e, graças a Deus, eu aprendi desde cedo a singularizar. Eu gosto dessa expressão que quando você singulariza, você eterniza os momentos. E Deus me deu a bênção de ter uma infância saudável, pelo privilégio de ter um pai tão amoroso, um pai tão carinhoso, um pai tão presente, tão amigo e ao mesmo tempo tão forte, tão firme. Então as lembranças que eu tenho da minha infância é daquela doce infância saudável em Barra Mansa, como todos os meninos naquela época dos anos 70. Nasci em 1972, 14 de outubro de 72, nasci na primavera.
E o melhor, nasci na lua de mel, sou primogênito. Então meu pai disse, você foi feito na lua de mel. Então isso foi feito com muito amor, muito mel, muito carinho, então muito amor. Então eu nasci assim, muito amado pelos meus pais, muito esperado. Em 72, nós ainda não tínhamos o exame para saber o sexo do bebê. Então era aquela expectativa, né? O enxoval geralmente era azul clarinho ou verde clarinho, porque se fosse menina... Mas o seu não foi cor de rosa? Não, o meu foi o azul. Né? O meu foi o azul e eu nasci num ano que infelizmente o meu avô faleceu. Meu avô adoeceu, morreu ainda com uma vida pela frente, morreu aos 57 anos, você imagina. E meu nome é Mário da Silva Porto Neto. Foi em homenagem ao meu avô. E meu pai tinha feito um voto com Deus que se fosse... menino, ele ia homenagear o pai, porque estava com 3 meses que o vovô tinha falecido. E ficou para mim o nascimento, né, eles viveram o paradoxo da tristeza e da alegria do primeiro filho nascendo. E aí eu recebi o nome do meu avô, que eu fiquei conhecendo só de ouvir falar, né? Então ficou essa ausência do avô materno, do avô paterno, não tive a oportunidade de conhecer. Mas levei o nome dele, gosto demais do meu nome pelo significado. Mário significa homem de espírito lutador. Másculo, viril, homem por excelência. Então, eu gosto tanto desse nome que os meus 2 filhos se chamam Mário. Mário Vinícius e Mário Lucas. E o nome, você vê que desde os tempos da era patriarcal, da era bíblica, os nomes, o significado dos nomes era muito levado em conta. Então eu também levei em conta o nome, o significado homem de espírito lutador. E eu sinto esse espírito em mim, de ser um lutador, de ser um indesistível, e aprender o valor da resiliência, da perseverança, da indesistibilidade, é uma coisa que está na minha essência, um espírito que repousa sobre mim. Amém. Dando continuidade, né, pessoal, ao túnel do tempo, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber como o senhor era como aluno. Eu sempre fui um aluno aplicado, atencioso, preocupado, e sempre fui... No começo, eu tive uma infância onde tinha muito problema com a timidez, era muito tímido. Mas a timidez me levava para a solidão, geralmente eu brincava sozinho, até porque a minha irmã, que é a segunda da família, então, como ela brincava de boneca, eu ficava ali na minha solidão, brincando com os meus carrinhos, e ela sempre me provocava, porque ela queria que eu brincasse com ela, mas eu queria ficar na minha solidão ali, falando alto, vivendo no mundo lúdico, e como toda criança saudável, brincando de carrinho, brincando de bolinha de gude, soltando papagaio, peão, que era o que se fazia, que os meninos faziam na década de 70, na década de 80. Aí o senhor começou a trabalhar, então eu queria saber aonde foi o seu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, por incrível que pareça, foi aos 14 anos, na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin. E na época foi um desafio muito grande, porque a gente morava em Barra Mansa, e o emprego seria numa loja de moda masculina dos meus tios, irmão da minha mãe. E aí ele disse, eu queria que o Mário trabalhasse comigo, queria treinar ele. E aí a minha mãe foi contra, não, ele só tem 14 anos. Mas aí o meu pai disse, não, deixa aí, ele vai amadurecer, ele vai ganhar mais responsabilidade. Aí a família foi me deixar lá, porque eu era de menor, né, 14 anos. E a primeira coisa que meu pai fez foi me deixar na igreja, me apresentar para o pastor, esse é meu filho, vai trabalhar aqui na cidade e tal. E o pastor me recebeu assim com tanto amor, com tanto carinho. Foi uma outra igreja que eu amei muito, a Assembleia de Deus, em Engenheiro Paulo de Frontin, lá no Rio de Janeiro. Aí eu passei mais ou menos 1 ano e alguns meses lá em Paulo de Frontin, quando houve a decisão dos meus pais de voltar para São Luís. Depois de um assalto, meu pai já tinha sido assaltado umas 3 vezes no Rio, aí o último assalto foi assim, bem traumático. Eu disse, não aguento mais, eu vou voltar para minha terra, vou recomeçar do zero. Aí vendemos a casa que nós tínhamos, o que a gente tinha de patrimônio, e recomeçamos em 1987, foi a nossa volta. E eu nem imaginava que todo o propósito de Deus, meu chamado, meu ministério, estava tudo aqui na minha cidade, era a hora de voltar. E como o senhor conheceu a sua esposa e quantos anos você tinha?
Eu conheci ela quando eu tinha os meus 21 anos, né? 22 anos. E então, a conheci num retiro de jovens, ela e a mãe foram ministrar nesse acampamento. E aí foi aquele amor à primeira vista, né? Eu fiquei encantado. E aí eu me propus deixar ela em casa, de lá a gente começou. Ela estava no último ano de seminário, membro da Igreja Batista, fazendo o curso bacharel em teologia pelo seminário da Igreja Batista. E eu então passei a ajudar ela, era o último ano, então tinha muitos trabalhos para fazer, a gente fazia esse trabalho juntos. E a gente aproveitava para estar se conhecendo, né? Namorando ali na biblioteca pública no centro de São Luís, Benedito Leite. De lá, depois de estudar, a gente ia caminhando ali para a Praça Gonçalves Dias, que era sempre muito inspirador a Gonçalves Dias, né? A praça, até hoje, é a Praça dos Namorados. Então, foi em 1995, quando a gente se conheceu. E, claro, a gente namorou muito também por cartas, era a época das cartas, né? Então, nós temos muitas cartas trocadas. Eu pude fazer alvorada, as coisas que se fazia na época, né? Alvorada, eu fiz alvoradas, as surpresas. Então foi muito bacana assim a gente. E nós tínhamos algo em comum, somos filhos de pastores, ela filha de pastores, eu também filho de pastores. E aí a gente foi vendo que a gente tinha muita coisa em comum. Quase que a gente nasce no mesmo dia, ela é de 8 de outubro, eu sou de 14. E a gente foi assim se identificando muito, né, pelos gostos. Foi assim muito parecido, e a gente sentiu que era uma confirmação de Deus, era a esposa que eu estava pedindo a Deus, uma companheira, e por ser filha de pastor, então eu sabia que ela ia ter resiliência para enfrentar os desafios do ministério, que não são fáceis. E ela é extraordinária, ela é preparadíssima, e depois do nosso casamento ela já se formou em psicopedagogia e fez outras especializações, não para de estudar, é incrível, ela lê muito, estuda muito, está concluindo um livro agora, que vai falar sobre o universo feminino, o universo das pérolas, né? Então vai ser muito um lançamento para esse ano ainda. Estou dando aqui já um spoiler para vocês, vai vir aí, né? Então, graças a Deus, a gente comemorou agora, recentemente, no dia 9 de maio, 24 anos de casamento, né? Já estamos na preparação, que tem que ser feito com muita antecedência dos 25 anos, que aí é uma data que tem que comemorar mesmo. Bodas de prata a gente vai comemorar. E vai ser muito bacana. Então, o ano que vem... Festa ou viagem? Eu não sabem. Ano que vem, vai ter que ter a festa na igreja, né? Para celebrar os 25 anos. Então, tem que celebrar mesmo, tem que fazer renovação dos votos. Os meus filhos estão todos empolgados, animados, né? Então, vai ser... O ano que vem vai ser um ano muito importante. A minha mãe faz 70 anos, eu vou fazer 50 anos, a gente vai fazer 25 anos... O nosso mais velho vai fazer 18, vai ser o 18ão da família. Então o ano de 2022 para a gente vai ser muito especial. A gente vai ter que economizar muito. A gente vai ter muita festa em 2022. Vai ter que plantar ainda esse ano. Tem que plantar. Então a gente já está plantando já para colher em 2022. E em relação aos seus filhos, quanto tempo após casados nasceram seus filhos? O primeiro levou 7 anos. Legal. Primeiro a gente passou 3, 4 anos evitando mesmo. Era o tempo de a gente se estruturar, porque a gente mora... Quando nós nos casamos, eu ainda não estava no rádio, ainda estava estudando, era estudante de radialismo, e ganhava na época só um salário mínimo. Então foi um desafio enorme. Com um salário mínimo, se casar foi na fé e na coragem, né? Muita gente achava nem que ia dar certo, né? Houve oposições por parte da família, meu Deus, como é que vai manter a casa e tudo, mas a gente foi na fé, na resiliência. A Milka, ela é muito... ela tem muitas qualificações, ela aprendeu artesanato com a mãe, ela é artista plástica também, tem algumas telas pintadas, então ela fazia o artesanato, eu vendia, e assim a gente foi sobrevivendo, graças a Deus, e ali nós fomos lutando, porque eu sabia de uma coisa, eu queria ser radialista, essa era a minha vocação, eu estudei radialismo, aí logo 2, 3 anos depois eu estava oficialmente entrando no rádio, na FM Esperança, eu trabalhei 10 anos lá, foi a rádio que me revelou, de 6 às 9 da manhã, e aí graças a Deus já estou completando aí 22 anos como profissional de rádio,
e há 16 anos apresento o programa Maranhão Rural na TV Difusora, no SBT. Então é um trabalho que me dá um prazer enorme de fazer, de apresentar, sempre me revitaliza, me revigora, me renova, porque é tão bom você fazer o que você ama e poder ganhar por isso, então é melhor ainda. E tenho mantido a minha família, graças a Deus, com muito trabalho e resiliência. São 22 anos acordando 4 horas da manhã, para estar às 6, dando bom dia, então tem todo esse desafio de acordar muito cedo, mas também, hoje, por exemplo, eu registrei o amanhecer, que foi belíssimo, estou sempre registrando, apaixonado pelo amanhecer, pela alvorada, então é sempre muito bom. E eu gostaria de saber se o senhor já passou por alguma enfermidade grave ou acidente. Eu já tive 3 acidentes automobilísticos. Graças a Deus foi livramento total. O último carro quebrou a barra de direção, entrou dentro do muro. Mas graças a Deus eu estava de cinto, o carro também tinha airbag, explodiu no meu peito. Eu não tive nada, só os danos mesmo materiais, com o livramento do Senhor. E tive na infância febre reumática aguda, com 5 anos. Então era muito magrinho e foi um desafio, né? Eu passei 6 meses de tratamento, 6 meses tomando Bezetacil e 5 aninhos muito magrinho, foi um sofrimento muito grande para mim. E depois, em 2003, uma bactéria do ar-condicionado, inclusive, se instalou nos meus pulmões e eu comecei a perder a respiração, fui internado com um diagnóstico de pneumonia, mas não era. E todo medicamento para pneumonia não estava melhorando, eu estava cada dia mais já sem respirar. E aí tive que ir para o balão de oxigênio, foi aquela luta grande, até quando um terceiro pneumologista fez o diagnóstico certo. Foi uma bactéria chamada Legionella, ela então lesionou os meus pulmões, e eu fiquei ali 70% do meu pulmão comprometido. Vendo essa Covid aí, parecia muito com o que eu estava passando naquele período em 2003. E eu confesso que eu pensei que eu ia partir. Eu estava vendo o meu fim chegar, a respiração acabando, né, e com muitos sonhos para se realizar. Mas graças a Deus, Jesus me curou. E aí, quando foi no ano de 2004, os meus sonhos começaram a se realizar. Em 2004 nasci a Comunidade Vida, nasci o Instituto Vida Feliz, meu primeiro filho nasceu. Então foi um ano assim, depois da aprovação de 2003, que foi um ano de perdas, foi um ano que meu sogro faleceu, e a minha esposa estava comigo e com o pai dela ao mesmo tempo. O pai dela internado, fase terminal, uma luta contra um câncer no cérebro, e eu internado com os pulmões comprometidos, mas Jesus me devolveu a vida, e ali eu realizei os sonhos, que eu sempre tive o sonho de ser pai de 2 rapazes, e Deus realizou esse sonho, né? Somos pais de 2 rapazes lindos, inteligentes, meninos de ouro, Deus nos confiou. E aí todos os sonhos começaram a se realizar, né? O sonho da militância social, o sonho de trabalhar numa rádio como a 92, com essa estrutura formidável, o sonho de ir a Israel, de ir a conhecer a Terra Santa. Essa é a próxima pergunta. Eu vou aproveitar essa carona que já começou. Eu queria saber como começou assim em relação às caravanas. As caravanas. Como iniciou o Verdade. projeto? As caravanas se iniciaram em 2008. Em 2008 eu recebi uma ligação de Fortaleza, era o diretor da Rafa Astor. E ele disse: olha, alguém me deu o seu contato, a gente soube que você é radialista, a gente queria desafiar você para liderar as caravanas do Maranhão para Israel. Então nós queremos que você organize, que você lidere, e tudo vai ser pago pela agência. Aí eu estava em pé, até sentei, né? Meu Deus, e estava tudo pago. Eu disse: tem certeza? Está tudo pago, né? Tire o seu passaporte. E aí desde então a Rafa Astor já patrocinou 10 viagens para Israel e uma viagem que a gente fez às Cartas de Paulo. Foi um sonho assim realizado, e a gente espera logo esse conflito terminar aí de Israel com o Hamas. O Hamas não vai prevalecer. Israel, além de ter a mão de Deus, é um país preparadíssimo para qualquer tipo de combate. É o país mais seguro do mundo. As 10 vezes que eu fui com o maranhense daqui, fomos e voltamos sem ter nenhum problema. A gente se sentiu mais seguro lá do que aqui
em São Luís, por incrível que pareça. Então, inclusive a nossa próxima caravana está prevista para janeiro de 2022. Se Deus nos permitir, a gente vai voltar em Israel. O senhor já falou um pouquinho, mas eu queria saber assim, só mais um pouquinho sobre o seu programa na televisão e sobre o seu programa aqui da rádio. O senhor ama os dois, claro. Amo os dois, A gente é percebe. verdade. O rádio era aquela paixão de infância que se realizou e eu fico muito feliz de estar aqui na 92 desde o primeiro dia que a rádio estreou como rádio. Deus nos deu a honra de estar aqui e eu sempre fui o locutor da manhã. Eu, na 100,9, fiz em outros horários, mas não sei porquê, não era a mesma inspiração. Eu acho que realmente eu sou uma pessoa matinal. Tem pessoas que são vespertinas, noturnas, né? Elas não funcionam de manhã. Elas acordam mal-humoradas, elas acordam cansadas. Eu não, eu acordo super motivado, feliz da vida, irradiando vida. Então eu acho que eu realmente nasci para ser um apresentador de manhã. E o Maranhão Rural foi assim uma grata surpresa, o convite de se tornar o âncora do programa. O Maranhão Rural está fazendo agora em maio. Programa. Até siga o senhor No YouTube do Maranhão Rural. Fala do seu canal, se quiser deixar. Pois é, aí. gente, o canal do Maranhão Rural é Maranhão Rural. E graças a Deus, a gente é um dos canais de televisão local com mais pessoas inscritas. A gente está com 210 mil pessoas de todo o Brasil inscritos. Recentemente a gente teve uma vitória muito grande. O Maranhão Rural entrou nas parabólicas. Então, hoje tem no Brasil cerca de 15 milhões de parabólicas. Então, hoje o Maranhão Rural está além fronteiras. Pelo canal do YouTube, 120 Nações, e pelas parabólicas do Brasil. O Maranhão tem muita parabólica, é no interior do estado. Então, a gente perdia muita audiência porque o pessoal, mas aqui não pega, aqui é parabólica. Parabólica só pega programação do Rio, São Paulo, mas graças a Deus agora o Maranhão Rural também está nas parabólicas e a gente está muito feliz porque nós estamos alcançando tanta gente e assim uma audiência extraordinária. Um programa do nosso Maranhão, do nosso estado, a gente deve valorizar, gente, as coisas da terra. Você deve valorizar esse canal, que é uma maranhense que está trazendo, você vê, ela se preocupa em trazer pessoas para conhecer. Eu também gosto demais de ler biografias, conhecer um pouco da vida das pessoas, como elas venceram, porque com certeza a trajetória para a vitória teve percalço, teve luta, teve desânimo, teve crise, teve deserto, teve tanta coisa. Mas se essa pessoa chegou lá é porque ela não desistiu. E aí um conceito que eu venho divulgando há 25 anos, da indesistibilidade, da geração dos indesistíveis. Eu convido você a fazer parte dessa geração. Verdade. E o senhor... a gente esteve já conversando já no WhatsApp, eu lhe admiro muito, né? Como eu lhe falei anteriormente, perdão por só agora estar mandando um abraço para o meu bispo, Bispo Rômulo. Bispo Rômulo. Já tinha falado. Meu amigo pessoal. Quer mandar um recado para ele? Bispo Rômulo, um beijo para você. Eu admiro demais o Bispo Rômulo, porque é um bispo, ele é um bispo da minha geração, né? Nós temos praticamente a mesma idade e é um bispo que tem a força do desapego, que está ali para servir. E nós tínhamos um amigo em comum, que era o nosso apóstolo, Sim. que foi promovido para a glória. E ele sempre teve assim, o Bispo Rômulo como um filho, né? Um Timóteo. Então a gente tem entendido isso, vivido essa cultura. E glória a Deus por tudo que Deus tem feito através do Bispo Rômulo em Rosário. Ele é um outro campeão resiliente, indesistível. Tem uma história incrível para contar. Você sabia que ele era estéreo? Olha, ele era estéreo. Tá vendo? Que testemunho poderoso. Lindo. Fantástico. Ele é um homem assim que eu admiro demais. Ele já fez assim atitudes, digamos assim, a palavra na nossa igreja que a gente ficou impactada. A gente precisava de um forro na nossa igreja, pois ele abriu mão do carro dele, ele vendeu o carro para comprar o forro da nossa igreja. Glória ele não a Deus. é pegado a bens materiais. É. Nosso abraço, nosso Um abraço. Glória a Deus. E o bispo Mário Porto, eu queria que você falasse agora a respeito de gotas do encorajamento. O primeiro que ele mandou para mim no meu PV, Jesus, até comentei com ele, disse, meu Deus, gotas de encorajamento, recebido pelo próprio bispo Mário Porto, que honra. O Gotas de Encorajamento, eu diria que ele é o ponto alto do programa. As pessoas esperam. E quando eu fui chamado para o rádio, eu já fui chamado com essa missão de encorajar as pessoas. Não é fácil, porque como ser humano, a gente amanhece também, às vezes abatido, preocupado, ansioso. É normal de todo ser humano, tem ansiedade, tem preocupações.
pai de família, família para cuidar, filhos para cuidar, esposa para cuidar, ministério, a igreja, nossa, tudo isso gera muitas preocupações na gente, né? E fora que no ministério também a gente passa por injustiças, tem as traições que a gente sofre, né? E você lutar, cuidar de uma pessoa, a pessoa vai e sai, como já aconteceu com o nosso ministério, pessoas saíram, levaram a igreja, levaram tudo. Então tudo isso é muito dolorido, isso nos machuca muito. Então quantas vezes eu vim apresentar o programa sangrando, chorando, sem ter dormido direito, mas era incrível. Quando eu chegava, mesmo baleado, mesmo machucado, o Espírito Santo estava ali, porque não brota do homem, vem do alto. Então a graça é exatamente o revestimento que vem do alto para te capacitar para você desenvolver seu ministério. Então quem apresenta o Gotas, quem inspira é o Espírito Santo. Ele é a fonte de todo encorajamento, de toda consolação. E o Gotas é impressionante. Nós temos 40% de audiência de pessoas não evangélicas. Isso me deixa tão feliz, porque o nosso programa não é feito só para evangélicos. Verdade. Tanto que desde quando eu estrei no rádio, em 1999, como profissional, eu já tinha entendido o seguinte: tem que tirar o evangeliquez da sua linguagem, que você vai falar para o rádio. Então você vai falar para todo mundo. Então eu tirei o evangeliquez, ou seja, coisas que a gente fala muito na igreja. Então quando você está no rádio, você deixa um pouco aquela linguagem evangélica para trazer uma linguagem bíblica e ao mesmo tempo respeitar todas as religiões. Então eu sabia, para me conquistar um católico para Cristo, eu preciso tão somente levar a mensagem cristocêntrica, sem necessariamente ficar criticando a igreja católica, a igreja ABC. Então a gente não perde tempo com isso, a gente só leva a palavra e deixa o resultado com Deus. E assim o Gotas hoje você pode acompanhar no nosso canal, que é Bispo Mário Porto, e diariamente às 7h20 da manhã eu faço uma live pelo Instagram, @bpmarioporto2, e ao vivo para a rádio, a 92. Só para você ter uma ideia do tamanho da 92, ela foi a primeira rádio FM de São Luís a ter um aplicativo. E com esse aplicativo, por nós sermos pioneiros no aplicativo, nós alcançamos, ano retrasado, a marca de 500 mil de ouvintes. Já imaginou isso? Ter 500 mil de ouvintes pelo aplicativo em mais de 120 países é formidável. O tamanho da audiência que a 92 conquistou sem fronteiras. Então o Gotas todos os dias abençoa alguém que está deprimido, que está no desânimo, que está cansado. Ele realmente é um bálsamo para a vida das pessoas. O Bispo Mário Porto é uma pessoa assim, que eu digo assim, que ele tem muitas coisas em comum comigo, né? Além de sermos servos do Senhor, temos uma vida que na verdade é uma gincana. Como vocês sabem, eu tenho meus 6 filhos, sou casada, tenho minha vida na igreja, sou no Ministério de Dança, sou líder de célula, sou recepcionista no hospital, estou me tornando, em nome de Jesus, uma empresária, estou plantando para isso, eu não paro. E o Bispo Mário Porto também tem uma vida corrida, então eu queria saber como o senhor consegue conciliar tudo isso. Uma coisa que eu aprendi foi a cultura do descanso, né? Então todos os dias, praticamente eu almoço todos os dias em casa. É muito raro não almoçar em casa, porque como eu não tenho um café da manhã, então eu almoço em casa. Os meus filhos estudam de manhã, eu quis colocar eles de manhã exatamente para ensinar eles a acordar cedo. E eles se inspiram muito em mim, então eles acordam cedo, vão para o Colégio Batista, e aí eu passo para buscá-los na escola. Então a gente almoça junto, toda a família, os 4, almoça junto todos os dias. E aí logo depois da digestão, então eu apago por 1 hora. Eu preciso desse repouso, porque senão eu fico muito lento para cumprir a agenda da tarde e da noite. Aí tem que ministrar, são muitas coisas, muitas tarefas. Mas olha, graças a Deus eu tenho conseguido não ser ausente da minha família, ser presente, estar todo dia no almoço. E na nossa mesa, por exemplo, é proibido celular, não tem televisão, não tem nada que tire o foco daquele momento. Aquele momento ali é da família. Então é um momento para conversar, para partilhar, um momento da gratidão, um momento da comunhão, para perguntar como é que foi na escola, para perguntar como é que foi o dia, para compartilhar alguma coisa, uma luta, uma vitória. Então aquele momento que a gente não perde essa tradição, que é almoçar juntos, estar juntos e agradecer a Deus. E graças a Deus por essa convivência, por ser um pai presente, por ter uma esposa e uma mãe presente, né? Por ter uma companheira que me ajuda
nas tarefas, eu também com ela, ela comigo. Então a gente vai completando um ao outro, e é dessa forma a vida não se tornou cansativa. E esse ano, graças a Deus, eu deixei as desculpas de lado e comecei a me exercitar. Ainda estou um pouco acima do meu peso ideal, e a gente passou realmente por uma mudança na forma de se alimentar. A gente está com uma alimentação mais à base de frutas, verduras, legumes, né? Então a gente está saindo daquela alimentação que se tinha, né? Com frituras e tudo mais. Então, graças a Deus, a gente está alcançando esse equilíbrio, e começar a me exercitar. Isso está me dando mais saúde, mais energia. Eu estou me sentindo muito bem com tudo isso. Então lá em casa, toda a família está se exercitando, está se alimentando com mais qualidade de vida. E assim eu creio que a gente deve viver, buscar saúde integral. No mundo por aí dizem assim, que tudo que é bom dura pouco. Mas essa frase não é verdade, porque se fosse verdade, Jesus não existiria. Ele é eterno, ele é maravilhoso, não é, bispo? É verdade. E eu queria que agora, para encerrar, o senhor deixasse uma mensagem para gente. Pronto. Olha, eu quero finalizar, agradecer muito a Geórgia por essa entrevista. Foi uma oportunidade de me apresentar para vocês, conhecer um pouquinho da minha vida. Obrigado mesmo pelo carinho, você que ficou até o final desse vídeo. Multiplica, se for possível, para outras pessoas conhecer um pouquinho da nossa história. Eu vou ficar muito grato, muito feliz. E eu peço para você uma coisa: não tire conclusões precipitadas de nada. Foi uma coisa que o amadurecimento me ensinou. Não tirar conclusões precipitadas de nada. Porque quando você tira conclusões precipitadas sobre Deus, sobre uma luta, sobre uma história, você pode estar se precipitando. Você pode sofrer por antecipação. E quando você tira conclusões precipitadas de alguém, de uma situação que você nem sabe, você pode estar se precipitando no juízo, no julgamento. Não é bom fazer isso. Não tire conclusões precipitadas de nada. Aprenda a viver um dia de cada vez. Foi assim que eu melhorei da ansiedade que eu tinha. Tinha um problema sério de ansiedade, mas eu aprendi a viver um dia de cada vez. Então eu estou vivendo hoje esse dia, essa entrevista. Estou aqui com o meu coração, sem me preocupar com o amanhã, com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Se você puder viver um dia de cada vez, um dia após o outro, se você não tirar conclusões precipitadas, se você aprender a singularizar cada segundo, cada minuto, cada momento da sua vida, você vai ser uma pessoa ainda muito mais feliz. E eu deixo para você um pensamento que me acompanha há 30 anos, que virou meu lema de vida, do escritor Horizon Stuart Martin. O impossível é quase sempre o que não se tentou. Então, volte a sonhar e acredite que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Um grande abraço para você, que o Senhor te abençoe com as multiformes bênçãos. Para o Senhor. Vocês viram, né, gente? Que história linda. Eu nem conhecia a metade dessa história desse homem, mas eu já vim acompanhando um pouco e eu já tinha interesse de conhecer muito mais e levar para o meu canal. Então, sintam-se abraçados, tá bom? E até o próximo vídeo.